Olá, meus queridos! Mais uma vez nós estamos aqui presentes para poder termos uma aula sobre direito tributário, ok? Gostaria de contar com a presença de todos e vamos dar continuidade ao que nós vimos na aula passada. Bom, na aula passada nós falamos sobre IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana, ok? E, ao final da aula, eu deixei em xeque uma questão a respeito do direito locatário e direito tributário, né? Direito de locação e direito tributário. Se vocês bem lembram, eu passei só uma questão para que vocês pudessem desempenhar o raciocínio de vocês, onde, no caso de um locatário e o locador, né? Onde firmaram dentro de um contrato de locação que o IPTU deve ser pago pelo locatário, sendo que o locatário não faz o pagamento, tá? E como é que fica essa questão dessa responsabilidade na esfera tributária? Na esfera tributária. Então, o que acontece? Lembra quando eu falei para vocês que quem que é o proprietário? Quem que é considerado proprietário dentro do para a incidência do IPTU? Para a incidência do IPTU, quem é considerado proprietário? Aquele que tem, né, o registro, que comprou de alguém e consta o nome dele lá no cartório de registro de imóveis, ok? Quem exerce domínio útil ou quem exerce uso campeão, reconhecido, né? Então, tem o locador aí? Não tem. Desculpa, tem o locatário aí? Não tem locatário. Então, para o direito tributário, quem é proprietário do imóvel é o responsável pelo pagamento do IPTU. Então, se num contrato de locação, o locatário, ele acaba não pagando o IPTU do imóvel, o locador, ele vai ter que tributariamente fazer esse pagamento, porque ele é o que é responsável, ok? Senão é o seu CPF que vai para a dívida ativa, é ele que vai responder um processo de execução, e uma vez que ele acerta na esfera tributária, ele vem aqui no direito de locação e entra com a ação regressa contra o locatário para receber do locatário esse valor, ok? Ou ele, né, se ele quiser rescindir o contrato, ele vai ter que entrar com a ação de rescisão contratual, né, para rescindir o contrato entre o locador e o locatário, se houver previsão de que a falta de pagamento de PVU gera rescisão contratual. Ok? Beleza? Muito bem. Então, terminando essa questão, a gente vai passar para um outro imposto também muito, muito, muito importante, tá? Que é o ITBI. O ITBI, ele está lá no artigo 156 do CTN, desculpa, artigo 156 da Constituição Federal, tá? Onde está disposto que a competência para poder falar sobre esse imposto é do município, ok? A competência é do município. E também a partir do artigo 35 do CTN, tá? A partir do artigo 35 do CTN, a gente vai verificar também que o ITBI, ele está disposto lá, ok? Então, eu quero que vocês abram a Constituição Federal pelo site do Planalto, tá? E também pelo site do Planalto, o CTN. Tá legal? Beleza? Vamos lá? Dá um minutinho para vocês abrirem aí.
Professor, podia colocar a resposta daquela pergunta que o senhor colocou no chat para a gente colocar ela no nosso questionário. Ah, Artigo o quê, professor? Da Constituição? 156. Imposto Municipal. Uhum. Sotaque bom da palestrante de ontem, não cansa, né, a gente assistir. Viu? Boa, né? A doutora Everilda, excelente. Muito boa. Teve quantos alunos, professor, soube Uns 380 e poucos. entre o Meet e o YouTube? Porque no YouTube ficou em média uns 300, né? Ela falou que tinha outras salas. Eu não sabia, eu não tinha acesso Ah, a falar, mas ela deve foi ter. muito. Eu acho que era só os professores que estavam no Meet. Que eu vi uma foto do Paulinei no Instagram dele. Eu acho que na turma dela, eu acho que ela dá aula também lá. E Ah, ela convidou também os alunos, ela deve ter aberto salas também para eles participarem. ficou legal, muito bom. Ela é joia, né? Muito boa. Hoje o professor Darlan também deve lançar o sarrafo. Ele também já tem muito tempo de destaque, né? Sim, cara diferenciado também. Que se fosse para poder o professor Darlan vir pessoalmente, seria quase que impossível. Mas digitalmente falando, ele concordou de vir. Vai ficar disponível, professor, no YouTube depois para quem quiser assistir? Talvez alguns participantes Vai, que fizeram o cadastro não conseguiu ver o do dia e ele pode acessar depois? vai. Lá estava gravando aquela palestra foi gravada. Vai ficar assim. Para mim que já está disponível, porque eu terminou a aula, eu consegui voltar no início. É porque no YouTube sempre fica disponível as lives. Eu não sei quem vai disponibilizar. Deve ser o site do canal do YouTube da Unibras. Eu acho que Unidigital, já está. Unibras Digital, alguma coisa assim. Luciana, depois você tenta entrar só no link que mandaram para a gente, eu acho que já está disponibilizado, sim. Na hora que terminou, já ficou disponibilizado. Aliás, Bruno, na próxima palestra de estudos disciplinares, podia fazer no YouTube de novo. É muito melhor do que no Meet. Uhum. Sim, senhora. É que a gente teve uma ajuda de um rapaz que é responsável técnico aí pela Unibras, entendeu? Eu não sei como é que funciona aquilo que ele fez, eu teria que ver como é que funciona. Se ele vai ajudar na próxima ou não, mas já está disponível, viu? Acabei de ver aqui. Já está disponível. Vamos lá? Então eu enviei a resposta aí para vocês do chat, tá? Enviei o link aí também da palestra, ok? E nós vamos ver agora, né, a Constituição Federal, artigo 156. Olha só o que fala. Compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 2, transmissão intervivos, até entre aspas, tá? A qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis
por natureza ou a cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Então, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou a cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. O que nós temos aí em relação de importância para poder verificar sobre esse imposto? Olha, eu vou fazer um compartilhamento de tela e a gente vai para o ITBI aí no Jamboard, tá legal? Então, vocês devem estar vendo aí já. Vocês cliquem aí no compartilhamento de tela, ok? Então, nós vamos estudar aqui o ITBI. O ITBI, a competência é municipal, tá? Cada município vai cuidar do seu IPTU. Do IPTU também, mas do ITBI também, né? Que é o foco aqui da nossa aula. Então, gente, estou terrível hoje. Dormi pouco. Olha, cada inciso que está rolado no artigo 156 da Constituição vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a competência municipal, tá? O artigo 156 fala sobre a competência municipal, o artigo 155 fala sobre a competência estadual, e o artigo 154 vai falar sobre a competência federal, ok? Beleza? Então, olha só. Dentro dessa perspectiva, a gente tem aqui que em relação ao ITBI, a competência ela é municipal, ok? Cada município cuida do seu. E além disso, existem aí as possibilidades nas quais o ITBI ele vai ser cobrado, né? Então, tem as características do ITBI dentro desse inciso. Primeira coisa, fala sobre o quê? Um negócio inter vivos. O que é isso, professor? Negócio inter vivos. Olha, o negócio tem que ser entre vivos. A verdade é essa. Né? Você já viu fazer negócio com um vivo e um morto? Alguém já viu fazer negócio? Alguém já? Me fala aí. Se já viu fazer um negócio entre um vivo e um morto. Eu nunca vi. Já vi alguém fazer negócio, né, com uma pessoa que representa os bens daquele morto, né? Professor, já tem agora essa nova modalidade, como a professora de ontem falou. Teve uma menina que ganhou na justiça o direito de engravidar do marido morto, porque ele guardou. Então, ela fez alguma coisa. Ela conseguiu engravidar porque ele tinha guardado. Eles 2 anos, quando casados, não quiseram ter filhos naquele momento, mas fizeram a coletagem de espermas e ela engravidou dele depois de morto. Aí. Tá, nessa possibilidade aí sim. Mas a pessoa, por exemplo, assinar um documento naquele ato ali, não vai ter como, né? Essa aí foi boa, mas da perspectiva em relação ao ITBI, até agora não tem como, porque nós estamos falando de uma negociação. Então, vamos supor que eu e a... Oi? Mas tem uma história também que o cara era muito rico e fez um acordo com a família que a fortuna dele tinha que ir tudo com ele junto, né? Aí colocaram lá o dinheiro, quando ele morreu, no caixão, a joia, as coisas todas dele. Aí chegou o cidadão, tá fazendo um cheque ali e tal, perguntou, mas por que cheque? Pegando as coisas. Não, é que eu negociei com ele também, que a hora que ele morresse, eu ia dar um cheque para ele e eu ficar com a mercadoria. Eu comprei a mercadoria. Então fez um negócio aí. Não, senhora. Malandra aparece toda hora, né?
não é fácil, não. Então, olha aqui. Nós temos uma situação onde que esse negócio ele tem que ser entre pessoas vivas, né? Exemplo aí, quando nós estamos falando do Bruno e do Simão, certo? O Bruno e o Simão. O Bruno e o Simão, eles vão fazer um negócio. Eles são capazes? Sim, né? Maiores, pessoas responsáveis, né? Então, nesse momento, vai haver uma negociação aqui, tá? Olha só. Então, quando eu falo inter vivos, eu estou falando entre pessoas vivas, tá? Entre pessoas vivas, ok? Vivas, maiores e capazes, tá? Bom, além de ser inter vivos, diz também que é a título oneroso, ok? Inter vivos a título oneroso. Tá, o que significa a título oneroso? Significa que essa negociação ela não pode ser gratuita, tá? Ela não pode ser gratuita, ok? Não pode ser gratuita, tá? Ou seja, ela precisa envolver dinheiro, ok? Que seja uma compra e venda, né? Que seja uma compra e venda, ok? Que seja uma permuta, né? Que seja uma dação em pagamento, mas o negócio tem que envolver dinheiro, ok? O negócio tem que envolver dinheiro. Tá legal? Beleza? Então, o ITBI é um imposto de transmissão, né, de bens imóveis. Vamos colocar aí, para a gente poder classificar a outra característica. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Então, imposto sobre a transmissão de bens imóveis, ok? O ITBI, a sigla, a abreviatura aí, tá? É Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, ok? Então, vai ser um negócio entre vivos, a título oneroso. Que mais? Que vai incidir sobre o quê? Sobre bens e móveis. Sobre bens imóveis. Professor, ITBI incide sobre bem imóvel? Não incide sobre bem imóvel. Não incide sobre bem imóvel. Nem bem semovente. Tá? Ok? Não incide sobre bem semovente. Então, é sobre o quê? Sobre bem imóvel. Tá? Beleza, pessoal? Então, aqui nós estamos trazendo a característica do ITBI para a gente aprofundar um pouco mais, tá? Então, dentro dessa perspectiva, quando o Bruno e o Simão resolvem fazer um negócio de compra e venda de um terreno, o Simão tem um terreno para vender. O Bruno quer comprar esse terreno. Eles realizam um negócio entre vivos, a título oneroso, o Bruno paga o Simão. Então, o Simão vai entregar a posse do terreno para o Bruno e o Bruno vai ficar responsável de fazer o registro no cartório de registro de imóveis, né, que agora ele é o dono desse imóvel e não mais o Simão.
Então, o fato gerador está na negociação, ali no momento em que acontece a compra e venda, ok? Então, no momento em que acontece a compra e venda entre o Bruno e o Simão, é o fato gerador para poder haver a incidência do ITBI, tá? Na negociação, ok? Negociação, na efetivação da negociação, né? Ok? Bom, com essa efetivação da negociação, para fins jurídicos, que ela acontece quando? Quando existe a lavratura de escritura, né, em relação a essa negociação, tá? Então, no momento em que há a lavratura da escritura, em que o Bruno e o Simão estão fazendo um negócio, o valor, a descrição do bem, é naquele momento ali em que vai haver, tá, a efetivação da incidência do ITBI. Por quê? O ITBI, ele é um imposto no qual o contribuinte, ele tem que fazer a informação. Olha, eu estou comprando esse imóvel e estou pagando X nesse imóvel. A Secretaria da Economia Municipal, ela vai se encarregar de verificar se aquele valor declarado do bem é o valor que realmente vale o bem para fins de avaliação venal do ITBI. Uma vez que a secretaria ela concorda ou ela discorda e faz o lançamento do ITBI, o contribuinte ele tem um prazo de 30 dias para poder fazer o pagamento do ITBI, ok? Então, vamos lá, refrisando. A negociação, se vai se efetivar a negociação se efetiva, então, com a lavratura da escritura pública, onde vai constar que o Bruno e o Simão estão negociando o imóvel, ok? Comprando e vendendo, tá? O valor. E essa informação é levada, né, à Secretaria Municipal, Secretaria da Economia Municipal, certo? Antes denominada Cefaz Municipal. Tá legal? Então, dentro dessa perspectiva, nós verificamos que o ITBI ele vai incidir sobre essa negociação, tá? O ITBI vai incidir sobre essa negociação, ok? Bom, dentro dessa perspectiva, tá? Nós temos aí que falar sobre determinados assuntos, tá legal? Então, vamos lá. Olha só. Ainda falando sobre o ITBI, nós vimos, tá? Que a competência, ela é municipal, ok? Nós vimos as características, tá certo? E nós vamos ver também quem é o contribuinte. Bom, quem que é o contribuinte, pessoal? Quem que é o contribuinte? Olha só. Prestem bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Contribuinte são duas pessoas. Nós temos a pessoa que está comprando
E nós temos a pessoa que está vendendo. Professor, mas quando a gente fala sobre negócio e que alguém está comprando a casa de alguém, está comprando o lote de alguém, sempre é o comprador que fica responsável pelo pagamento. Nossa, muito boa observação. Excelente. Estou vendo que você está muito aplicado nos seus estudos, tá? Essa situação que eu acabei de dizer é uma situação que acontece onde? Na esfera civil. Civil, ok? Para o direito tributário, olha só, contribuintes, comprador e vendedor. Se o comprador não fizer, vamos supor que faz a negociação, ele paga o imóvel para o vendedor, lavra a escritura pública, vai lá, faz a informação na secretaria, né, na Secretaria de Economia Municipal, e ele não faz o registro, porque o cartório de registro de imóveis, ele não aceita fazer o registro sem o devido pagamento, né, do IPTU, do ITBI, ok? E se tiver algum débito de IPTU também. Tem que estar totalmente livre de quaisquer ônus, tá? Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica que ele trava ali, ele não consegue o dinheiro para poder fazer o pagamento do ITBI e fazer, né, o registro no cartório. Bom, isso fica. Passam-se 30 dias. Passado 30 dias, que é o prazo de pagamento do ITBI, vem, né, o quê? Pagamento mais multa, tá? De repente, o vendedor é notificado da falta de pagamento do ITBI. E ele diz, mas não tem condição uma coisa dessa. E vai lá reclamar com o comprador. Mas você não pagou o ITBI? Como que você faz isso comigo? Meu nome vai para a dívida ativa. E o comprador fala, olha, eu não tenho dinheiro agora. Não, nós vamos desfazer esse negócio e vai, briga, e aquilo, lá, e pá. De repente, o comprador não tem o dinheiro, não passa o dinheiro para o vendedor, e o vendedor agora se vê numa situação em que ele não esperava. Dentro dessa perspectiva, se o vendedor também não realizar o pagamento, tanto o CPF do comprador como o CPF do vendedor irão para onde? Para a dívida ativa. Tá? Tanto o CPF do comprador como o CPF do vendedor vão para a dívida ativa. Ok? Isso significa dizer que estamos numa situação em que tanto o comprador como o vendedor respondem pela integralidade do ITBI. Ah, não, o comprador responde só 50%. Não. O vendedor só 50%. Não. Tá? Então, o ITBI, a responsabilidade aqui é solidária. Tá? Tanto o comprador como o vendedor responde. Se o comprador não paga, o vendedor, se ele não quiser que seu nome seja inscrito na dívida ativa, depois, né, certidão de dívida ativa, execução fiscal, ele vai ter que arcar com esse valor aqui e cobrar do comprador depois. Beleza? Tudo bem? Bom, então essa é uma situação em relação ao contribuinte, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que o ITBI, ele é uma negociação entre vivos a título oneroso de bens imóveis, beleza? Onde que também poderá ser realizada a cessão desse ITBI, tá? Poderá ser realizada a cessão desse ITBI, ok? Então, cessão, nesse caso aqui, tá? É a cessão de direito sobre o imóvel. Cessão, no caso, né? Real de direito. E cessão real de direito sobre o imóvel. Então, o que seria uma cessão real de direito sobre o imóvel? Olha só.
eu vou falar para vocês aqui o que geralmente acontece, tá? Então, vamos lá. Pensa no caso de um inventário, ok? Então, nós vamos falar sobre o inventário agora, nesse momento aqui. Então, inventário. Dentro de inventário, vamos supor que o Bruno, tá? O Bruno falece. É o Bruno, né? Ele vai falecer, ok? O Bruno vai falecer. Muito bem. Se o Bruno falece, né? Tem que ser feito um inventário sobre o Bruno. Ótimo. O Bruno deixa a sua, né, ex-esposa, Carla. Ah, só para vocês estarem a par aí, minha esposa está grávida, viu? Não sei se eu já falei. Isabela. Pedro Antônio. E o João Pedro. Muito bem. Então, olha só. O Bruno deixou bens, tá? O Bruno deixou bens. E esses bens, agora, eles vão ser inventariados. Ok? Tudo bem? Vai passar por um processo de inventário. Então, vocês devem ter visto isso no direito de família. Não sei se viram, né? Ó, 50% vai para a Carla, né? Os outros 50% vão ser distribuídos entre a Carla, que vai participar também, a Isabela, o Pedro e o João. Certo? Beleza? Então, a Carla vai ter aí 50%, né? Por ser a meieira já do negócio, tá? E vai ter 25% dos 50% que vai tocar para os outros três. Ok? Então, Isabela, Pedro Antônio e João vão ser 25% dividido por 3, tá? 25 dividido por 3, que dá aí 8,33% para cada um. Então, nós temos aí 8,33, 8,33. A sua esposa está grávida do terceiro filho, professor? É, É menino? menino, João Pedro. Ah, Então, vai ficar dentro dessa situação aqui, ó. Ok? Nome do meu neto. Vai ficar dentro dessa situação aí, ó. E aí o Bruno deixou bens, né? Deixou uma casa, deixou um carro, deixou dinheiro, deixou ações, etc. Tá. Vamos pegar então o exemplo, né, de que ele tenha deixado uma casa. Ok? Muito bem. Então nós vamos destacar aqui um bem, tá? Para poder falar sobre esse bem. Certo? Então nós vamos destacar a casa. Ok. Nesse caso aqui, a casa, né, ela pertence ao conjunto de bens que o Bruno deixou, tá? ao espólio. Isso, pertence ao espólio, justamente. Aqui, tá? Bom, o que acontece? Dentro dessa perspectiva, essa casa, pelo valor dela, ela ficou para a Carla, né? Na partilha de bens, ok? A casa acabou ficando para a Carla, certo?
Então, nós temos aqui que a casa ficou para Carla. Muito bem, na partilha. Beleza, só que essa casa é a casa onde que o Bruno e a Carla moraram durante muitos anos, construíram família, e a Carla não dá conta mais de ficar dentro da casa. Ela sente muita falta do Bruno, fica lembrando do Bruno, e não vai conseguir nem arrumar um outro namorado agora, né? Então, coitada da Carla. Muito bem. Ela resolve fazer o quê? Olha só, presta atenção. Quando nós estamos falando sobre essa questão de partilha de bens, tá? A gente vai discriminar, né? A casa vai ficar para Carla, o lote vai ficar para Isabela, o carro para o Pedro e o dinheiro para o João. Beleza. Pronto. Agora, antes que a Carla escriture essa casa no nome dela, porque está no nome de quem? A casa está no nome de quem? Do Bruno, não é? A casa não está no nome do Bruno? A casa está no nome de quem? Do Bruno. Está fazendo inventário. Na partilha de bens, a casa vai para quem? Para Carla. Certo? Mas antes de finalizar o inventário, por essa situação que eu falei para vocês, que a Carla não consegue ver, né? Dar conta mais de ficar entrando na casa, a casa lembra muito o Bruno. A Carla resolve fazer o quê? Ela resolve vender essa casa. Então, antes dela se tornar a proprietária da casa, que ela vai levar registro no cartório de registro de imóveis, a Carla resolve vender essa casa. Muito bem. Mas o termo correto jurídico aqui não seria vender. Tá? O termo correto aqui, por conta que a casa não está no nome dela ainda, ela tem, nesse caso aqui, um direito real sobre esse imóvel. Ela tem um direito real sobre esse imóvel. Foi feita a partilha de bens, a casa tocou para ela. Ótimo, beleza. Mas, ainda aproveitando oportunidades dentro do inventário, ela resolve dispor da casa. Então, ela vai dispor do seu direito real sobre o imóvel. Então, a Carla vai dispor do direito real sobre o imóvel. A Carla vai fazer isso, tá? Então, quando ela resolve dispor do direito real sobre o imóvel, ela está querendo fazer o quê? Fazer uma cessão de direito real. A Carla está querendo fazer o quê? Uma cessão de direito real. Professor, ela é proprietária do imóvel? Não. O imóvel ainda pertence ao espólio. Tá? Ela tem o direito real sobre esse imóvel. Ela só é considerada proprietária se, nesse caso, ela registra a casa no nome dela. Mas ela aproveitou, dentro do processo de inventário, na partilha de bens, resolver ceder o seu direito sobre o imóvel. Ela não quer mais a casa. Tá? Então, ela vai ceder o seu direito. E aí, ela faz isso para uma terceira pessoa, por exemplo, né? Para o Simão. O Simão chegou aí, né? Viu a casa e falou, opa, a casa é minha. Tá? Então, o terceiro interessado aqui é o Simão, né? Então, o Simão, ele vai ser aqui a pessoa que vai adquirir o imóvel, tá? Terceiro interessado. Muito bem. Se o Simão é o terceiro interessado, a Carla vai fazer uma cessão de direitos, né? Cessão de direito real para o Simão, tá? Para o Simão.
Então, dentro dessa perspectiva, a gente entende que o imposto que vai ser cobrado dentro dessa seção vai ser o quê? Vai ser o imposto de transmissão causa-mortes, que a gente ainda não estudou e que é de competência estadual, ou vai ser o imposto de transmissão de bens imóveis? E aí, pessoal? O que vocês me falam? Pensa nas... Professor, pela lógica tinha que ser metade, metade, porque a verdade vai ser por causa-mortes, mas a Carla já tinha metade da sua casa. Se vocês adquiriram a casa junto, a metade era sua e a metade era dela. Ela não tinha nem que pagar a direito de transferência, se fosse assim, pela lógica, né, professor? A parte dela já seria... Não? É porque Depende. está só no seu nome, mas escriturou como casado e ela é também meieira na parte. Sim, sim. Mas aí é uma coisa que nós vamos falar, que está lá quando é sobre divórcio. E no divórcio, quando o bem ele acaba integralizando, né, assim, o valor não excede os 50%, aí é que não há pagamento de imposto. Mas nesse caso aqui, se ela ceder, por mais que 50% é dela, a gente está falando da partilha, né? Beleza. Então, o que eu estou dizendo aqui é em relação à casa, tá? Eu não estou falando que na concorrência da Carla, dos 25% que ela tem em relação a Isabela e Pedro Antônio e João, que ela vai ter, né, que fazer o pagamento, né, de outro imposto, tá? Eu estou falando aqui que ela já tem a partilha da casa e a casa ficou para ela, ou seja, os 50% da totalidade dos bens é da Carla, tá? Da totalidade dos bens. Então, resolve-se na partilha que a casa representa, tá, os 50% que ela já tem, mais os 25% em concorrência com a Isabela, com o Pedro e com o João. E aí ela tem esses 75% aí que representa a casa. Ok? Então, é uma outra situação. Eu estou falando na situação de que ela já está dispondo dessa casa sem ela ser dona, sem ela ser a proprietária. Então, nesse caso, a Carla vai dispor do seu direito real sobre o imóvel para o Simão e o imposto que vai ter que ser pago aqui vai ter que ser o ITBI. O negócio é entre vivos, Carla e Simão. O negócio é a título oneroso, a Carla está cedendo o seu direito real para o Simão, né? O Simão vai ficar com a casa, ok? Vai ser escriturado o Simão, né, no registro de imóveis, vai dizer que houve inventário, que houve a partilha de bens, que a casa tocou para a Carla, e que a Carla cedeu o seu direito real sobre o imóvel para o Simão, e que vai ser o Simão que vai registrar essa casa no nome dele. Então, dentro dessa perspectiva, preenche todas as características do ITBI, tá? Vai ser um negócio entre vivos, a título oneroso, de bem imóvel, ok? Então, olha só, vem aqui no artigo 156. Qual que é a característica do ITBI? Transmissão entre vivos, a qualquer título por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou cessão física, ou seja, por natureza, que ainda não houve interferência do homem, então um terreno, tá? Ou cessão física, então aí no caso já houve interferência humana. Então nós temos aí uma casa, nós temos um prédio, tá legal? E de direitos reais sobre os imóveis, como no caso a cessão de direitos, ok? Então dentro dessa perspectiva,
nós estamos falando, tá, que nessa sessão da Carla para o Simão, vai haver o que? A incidência do ITBI. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Beleza, vamos dar continuidade aqui. Então, nós sabemos, né, que existem aí 2 artigos que vão trazer à tona a respeito do ITBI. O artigo 5.000, inciso 2 e o artigo 35 do CTN. Certo? Bom, até agora nós falamos sobre o artigo 156 da Constituição. Tá? Verificamos que o fato gerador é a transferência do bem. Tá? A transferência do bem. Quando se efetiva a negociação. Agora, vimos que também contribuinte desse ITBI, tanto o comprador como o vendedor são responsáveis. Tá? E nós vamos ver também a base de cálculo. Olha só, a base de cálculo, ela é o valor venal, tá? Valor venal. Muito bem. Da mesma forma que para fins de IPTU é o valor venal e no IPTU existem as características para avaliação desse bem, tá? Existem as características da avaliação desse bem. No ITBI também existe a característica para avaliação desse bem. Ok? Bom, nessa perspectiva, a gente verifica que sobre o ITBI, tá, a alíquota no nosso município, ela incide de que forma? Ela incide 0,5% sobre o valor não financiado, tá? E 3% sobre o valor efetivamente financiado quando for caso de financiamento, que houver financiamento parcial. Quando o imóvel for livre, né, está sendo compro sem precisar financiar, 3% sobre o valor venal do imóvel, ok? 3% sobre o valor venal do imóvel. Tá legal? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem aí que se o imóvel foi avaliado em 100 mil reais pela Secretaria da Fazenda Municipal, 3% ele vai ter que arcar com o pagamento, tá? 3 mil reais, ok? O pagamento à vista tem que ser feito para o município, a Secretaria da Fazenda Municipal. Beleza? Tranquilos? Bom, aí a gente entra em alguns questionamentos importantes, tá? Nós entramos em alguns questionamentos importantes. Beleza? Bom, e dentro desses questionamentos importantes sobre o ITBI, eu tenho aqui algumas observações. Tá? Eu tenho algumas observações. Nós vamos falar sobre elas agora, ok? Deixa eu só preparar aqui a tela para eu poder pegar para vocês. Então, a primeira delas vai ser a incidência do ITBI, né, ao tempo da alienação. Incidência do ITBI ao tempo da alienação e não da promessa. A outra vai ser em relação ao uso campeão. Uso campeão. Estou preparando, viu? Já para montar para vocês. A outra vai ser incidência na arrematação judicial. Por último, nós temos a incidência na partilha de bens, né? Quando for 50% para cada um. Beleza.
Então, vamos lá. Vamos falar sobre isso. Clique na apresentação de tela aí, por favor. Então, aqui nós temos as 4 hipóteses para a gente poder trabalhar. Ok? Olha só. A primeira delas é em relação à incidência do ITBI ao tempo da alienação e não da promessa. Vamos ver o que fala a súmula 108 do STF? Vamos lá? Súmula 108 do STF. É legítima a incidência do imposto de transmissão inter vivos sobre o valor do imóvel, ao tempo da alienação e não da promessa, na conformidade da legislação local. O que é isso, professor? Olha o seguinte. Vocês viram lá no direito civil que existe a possibilidade de promessa de compra e venda? Vocês já viram isso? Digam para mim que sim. Sim, professor, nós já vimos, estamos cansados de ver isso Nós aí. vimos o contrato que vem prévio de oferta, professor. Esse é o contrato de promessa. É quando a pessoa faz a oferta e o outro concorda. Ou também chamado de compromisso. Isso. Então, tá aqui, né? Tá aqui, promessa de compra e venda é uma coisa, compra e venda é outra, tá? Promessa de compra e venda, então, é quando o evento ele é futuro. Ou, por exemplo, a pessoa vai fazer o pagamento, né, em parcelas, tá? Agora, compra e venda já é o negócio resumido. A pessoa vai comprar ali já no ato, já faz o pagamento. Ok? A promessa, não. Bom, então o que acontece? Geralmente, em negócios grandes, as pessoas costumam fazer a promessa de compra e venda. Nessa promessa de compra e venda, elas se compromissam, né, uma a receber e a outra a dar o dinheiro de forma parcelada. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos para poder receber, tá? Para poder haver uma efetivação jurídica dessa promessa de compra-venda e não ficar só no contrato de gaveta, então, contrato de gaveta, tá? Vou colocar assim entre aspas para a gente entender. Para não ficar só naquele contratinho de gaveta, o que o promissário comprador ele faz? O promissário comprador, ele vai lá, tá? E registra o compromisso de compra e venda no cartório. Ele faz o registro de compromisso de compra e venda onde? No cartório de registro de imóveis. Fala, olha, eu comprei essa área aqui, tá? E eu quero registrar ela, né? Registrar o compromisso de compra e venda para poder mostrar que essa terra ela vai ser minha. Eu já estou na posse dela e eu quero mostrar que ela vai ser minha. Para que faz isso? Para uma segurança jurídica, né? Para caso haja alguma intervenção de terceiros, né? Para que ele esteja agindo de boa fé, demonstrando que comprou o bem, né? Que está pagando o imóvel e que não haja nenhuma, né? Por exemplo, penhora desse imóvel e trazer um transtorno para esse comprador, tá? Então, tudo isso traz uma segurança jurídica, ok? Bom, no momento em que ele está fazendo o registro desse compromisso de compra e venda, o cartório de registro de imóveis não pode obrigar ele que ele tem que fazer o pagamento do ITBI. Não, você tem que ter pago já o ITBI, rapaz. Você não pode registrar aqui sem ter pago, não. Aí você vai falar assim, alô, eu estudei direito.
Eu sei que a súmula 108 do STF garante a mim a possibilidade de eu fazer o registro desse compromisso sem eu ter que fazer pagamento de TBI. Eu vou pagar só a taxa de registro desse compromisso. Eu não vou pagar TBI não, meu amigo. Tá? E se você quiser bater o pé, eu vou entrar com mandado de segurança, porque é direito líquido e certo e já está na súmula 108 do STF. Aí ele fala, nossa, eu não tinha chegado ainda a conhecer essa súmula, né? Vamos falar com a escrivã tabeliã, então, do cartório. Então, dentro dessa perspectiva, nós vemos que essa possibilidade aqui, ela existe, tá? Ela existe, porque é um compromisso de compra e venda. Diferentemente da compra e venda, que é direto, né? A pessoa já faz o pagamento, ok? Ela já está quitada com o vendedor, e agora ela vai fazer o registro do contrato de compra e venda. Aí, não. Aí, aqui tem que pagar ITBI, tá? A promessa tem prazo de validade, professor? O Por prazo exemplo, você negocia que vai pagar em 36 parcelas. Aí ela vale até o final das parcelas, você faz como que funciona? é com base no princípio da pacta sunt servanda. É o que ficar determinado lá ao tempo, né, da parcela. Vai ficar lá registrado até o tempo que terminar as parcelas. Então, você tem que tomar cuidado, por quê? Porque se caso encerrar o tempo, né, de ter feito os pagamentos foram efetivados de forma, né, normal, tudo certinho, daí você tem que fazer o quê? O cartório vai te notificar para você fazer o pagamento do ITBI, tá? E aí você tem que arrumar o dinheiro para pagar, senão dá errado. Professor, se no caso a pessoa compra e faz a promessa de compra e venda, o contrato, e depois ela, finalizando os pagamentos, ela resolve vender, arruma um comprador, ela está obrigada a transferir para ela para depois para outra pessoa, ou ela pode já transferir com o contrato para terceiro e não precisar pagar duas vezes? Não está obrigada a transferir, porque ela registrou só o compromisso. Aí, no caso, ela vai ter que trazer um aditivo dentro do compromisso de compra e venda, dizendo que vai passar para um terceiro. E fazer o registro desse aditivo, lá no cartório. Só com aditivo ela consegue assinar sem ter transferido para ela? Porque quando você faz a promessa, a escritura continua ainda no nome do vendedor. Não foi transferido para você a escritura. Como que seria isso? Vai ter que haver assinatura de todos. Ah, sim. Vai ter que ter a assinatura do primeiro comprador, a do vendedor e do terceiro que agora está interessado em adquirir o bem. Entendeu? Aí registra um aditivo lá no cartório de registro de imóveis para poder dar a sequência de ato, né? Porque foi registrado um compromisso de compra e venda, agora uma outra pessoa que vai ficar com o imóvel, então tem que fazer o registro do aditivo. Se no caso também tiver o contrato, só esse contrato que a gente está falando, e o promitente falece. Tá, aí, mas é compra e venda já? É compra e venda ou é compra não, existe a promessa de compra e venda, existe o registro dele, e está sendo feito tudo conforme está o acordo, né? Fez a entrada, está fazendo os pagamentos e não houve ainda transferência, que seria feito no final dos pagamentos. Se o vendedor ele falecer, mantém-se o pagamento judicial e depois, no final, como que a pessoa consegue escriturar isso? Aí com o termo de inventariante. Quem for o termo de inventariante responsável pelo inventário é que vai fazer essa habilitação no cartório de registro de imóveis para poder dar sequência na promessa de compra e venda e agora, uma vez já quitado o imóvel, fazer o registro dela com base no que ficou determinado na partilha de bens. O comprador não consegue fazer sozinho, comprovando os pagamentos e o compromisso de promessa com o
falecido. Ele precisa dos terceiros, os herdeiros. Não consegue, não. Aí, nesse caso aqui, né, pensa o seguinte, está lá o registro de compromisso de compra e venda do Bruno com o Simão. Aí o Bruno falece. O Bruno vai estar lá para poder conseguir fazer a assinatura, né? Aí vem a Carla, que é a inventariante, tem um termo de inventariante. Fala, não, o Bruno morreu. Ah, morreu? O cartório vai pedir o quê? Certidão de óbito, vai pedir inventário, vai pedir a partilha, tá? Aí é que o negócio vai, né, ter andamento. Certo. Obrigada, professor. Então, pessoal, é dentro dessa situação aqui, tá? Beleza? Nós vimos, então, promessa de compra e venda e vimos a compra e venda, tá? Ok. Vamos lá, vamos apagar. Deixa eu ver, cadê você, Borracha? Vamos apagar esse negócio aqui, então. Nós já vimos. Espero que vocês tenham tirado print da tela. Não é para pagar, não, professor. A gente acabou de copiar, não. Depois você vai fazer o quê? Vai pôr para nós no WhatsApp? Vou pagar. Eu copiei só a letra A, professor. Estou aqui escrevendo e não esperando, estou acompanhando. Peraí. Aqui já ficou sem o xizinho. Põe um xizinho aqui no promessa de compra e venda e o Vzinho no compra e venda, tá? Faça esse favor aí. Bom, o outro que nós vamos ver é em relação ao uso capião. Tá. Então vamos falar sobre esse danado. O uso capião, pessoal. O que é o uso capião? Alguém pode me dizer o que é o uso capião? Olha só aqui, ó. Vou pegar com base na definição aqui do direito. Uso capião é o direito que o indivíduo adquire em relação à posse de um bem imóvel ou imóvel em decorrência da utilização do bem por determinado tempo, contínuo e incontestadamente, ou seja, posse mansa e pacífica. Em caso de imóvel, qualquer bem que não seja público pode ser adquirido através do uso capião. Bom, então nós temos o uso capião aqui. Vamos supor, tá? Vamos supor que a Manu não tem um imóvel. Ela não possui um imóvel. Mas ela passa ali, né, num terreno que agrada ela. Ela fala, nossa, eu podia ter tanta condição de comprar esse terreno aqui, esse lugar para mim é ótimo, é excelente, é 10. Bom, ela fica pensando nisso, e pensa de dia, e pensa de tarde, pensa de noite, pensa de madrugada, e ela fala, não, eu tenho que dar um jeito. E aí ela resolve sondar ali aquele lugar, né? E vai sondando, vai lá na secretaria da Fazenda Municipal e pede, né? Para verificar em nome de quem que está esse IPTU, vai lá no cartório de registro de imóveis, né? E verifica quem que é o proprietário do bem. Então ela dá uma sondada bem maquiavélica. Bom, ela pega e fala, quer saber? O proprietário não é daqui. Eu não vejo ninguém aqui falar desse terreno. Os vizinhos falam, né, que ela deu uma sondada, que ninguém mexe ali há tempos. Então, é que ela fala, os vizinhos falam, inclusive, se tivesse até um morador aqui, cuidava desse lote, porque sempre tem lixo, sempre tem mato. E ela fala, E aí ela começa a quê? A ir lá, faz, né, roça o mato que está no capim, do terreno, retira o lixo, coloca uma cerquinha, né? O pessoal da vizinhança acha bom, ninguém está sabendo de nada, ninguém sabe quem é o dono dali de verdade, né? E a Manu
Fala, quer saber? Eu vou começar a construir. E aí ela começa a fazer o quê? A sua casinha. Vai fazendo, né? Um cômodo de cada vez. De repente, logo, né? Ela já está com a sua casinha aí pronta. Muito bem. Então, não estamos falando aqui sobre metragem, não estamos falando sobre tempo, estamos falando que a posse, ela foi mansa e pacífica. Ok? Beleza? Então, a posse mansa e pacífica. Completou todos os requisitos em relação ao uso campeão. Aí, já tem, né? A vizinhança já gosta dela, porque ela é prestativa, e etc, etc, etc e tal. Muito bem. E ela fala o quê? Olha, eu vou fazer o reconhecimento desse uso campeão. Eu não sou bobo nem nada, já investi tudo aqui, e agora? Bom, ela vai então, né, que existe duas possibilidades de fazer o registro desse uso campeão, né, hoje, que com o Código de Processo Civil de 2015, a gente já sabe que existe a possibilidade, né, extrajudicial, existe a possibilidade judicial. Ok? Muito bem. Uma possibilidade extrajudicial e a possibilidade judicial. Certo. Vamos supor que ela escolha qualquer um desses caminhos aí. Tá. Ela está de posse, ok? Da escritura de uso campeão. Olha só, até que enfim ela conseguiu a escritura. Muito bem. Tá aqui essa danada. Então, com essa escritura, ela, né, só uma observação, desse tempo todinho que ela começou a tomar posse do terreno e até virar a casa, ela foi pagando os IPTUs, tá? Ela assumiu o pagamento dos IPTUs, ok? Muito bem. Então, ela está com a sua escritura. Ela vai fazer o que agora? Ela vai levar essa escritura para registro onde? No cartório de registro de imóveis, certo? Ela vai levar a registro no cartório de registro de imóveis. E ela chega toda contente com a sua escritura, com seus documentos, né? Dançando, pulando de alegria. Chega lá no cartório de registro de imóveis, fala: olha, eu quero registrar essa escritura aqui. Aí, o serventuário do cartório de registro de imóveis faz toda a leitura ali da escritura, etc e tal, e percebe que não tem pagamento de TBI. Uai, Manu, aqui não tem pagamento de ITBI, eu não posso registrar essa escritura, não. Aí ela fala: o quê? Eu sofri tanto para poder conseguir esse uso campeão e você agora fala para mim que não vai registrar? Não, tá errado. Não tem. Eu ouvi falar uma coisa, viu? Eu ouvi falar que não paga ITBI, não. Não, aqui a gente exige. Aí ela sai dali furiosa e procura um advogado. O advogado vai orientá-la, né? Fala: olha, Manu, realmente você não tem que pagar ITBI, tá? Essa modalidade de aquisição, né, desse imóvel que você fez, ela é unilateral. Ela o quê? Não estou entendendo nada. Lateral, de lado, único? Como é isso? Não entendi. Aí ele explica: não, unilateral é porque você não tem outra pessoa dentro desse negócio. Você foi, tomou posse, preencheu os requisitos do uso campeão, depois pleiteou o uso campeão, tem a escritura e agora você vai fazer registro. É o contrário de uma compra e venda. A compra e venda, por exemplo, é um negócio bilateral ou plurilateral. Por quê? Porque envolve a vontade de duas ou mais pessoas. Aqui só há a sua vontade. Ah, entendi. Então, ela contrata o advogado, né?
E, com base no STJ, a gente tem a informação de que, como se trata de um ato unilateral, né, não há a incidência de registro no cartório de registro de imóveis do ITBI, ok? Não há incidência do ITBI nesse caso. Certo, pessoal? Tudo bem? Tem alguma súmula, professor, que fala dessa manifestação Não, unilateral? acho que súmula ainda não. Deixa eu ver aqui, incidência, ITBI, uso capião. Deixa eu verificar aqui, depois eu entro no site do STJ. Aí. Ó, vocês estão acompanhando aí, não estão? Vou fazer a pesquisa dentro do site do STJ, tá? Para vocês entenderem aqui, ó. Vem aqui, ó, jurisprudência, pesquisa livre, né? Então, ITBI, uso capião. Tem que ser mais resumido, tá? Porque senão vai sair um monte de coisa para vocês pesquisarem. Essa parte aí é jurisprudencial, professor, são decisões, não são súmulas, não. Não são súmulas. As súmulas sairiam aqui, ó. Tem Aí não súmulas. aí não tem nada, aí essa parte é jurisprudência, são decisões que foram proferidas. Uhum. Eu vou olhar aqui e vou olhar no STF. Porque fala assim, a lei federal e Constituição, né? Quem reclama o cartório, professor? Que entra na justiça para cobrança? Ou é na decisão do uso capião judicial que o juiz determina para pagamento? Senhor, eu nunca vi uma decisão de uso capião, o juiz determina o pagamento ou não? Ele só manda escriturar? Não, no processo judicial existe a possibilidade, porque aí vai ter que ser feita, por exemplo, existe o reconhecimento do uso capião ou não, né? Dentro do processo judicial. Uma vez que ele for reconhecido, pode haver a possibilidade de, dentro do processo, haver o juiz oficiar, né, para poder fazer o pagamento, e aí você vai ter que entrar com um agravo de instrumento, né? Ou não, isso deixar, haver só reconhecimento do uso campeão, e quando a pessoa for fazer o registro, aí é que vem a briga da recusa do cartório. E aí você vai ter que ingressar com mandado de segurança. Aqui, ó. Tá vendo que eu estou no recurso extraordinário 948580? 94580? Sim, professor. Então, aqui, ó, eu entrei na decisão do órgão julgador do Tribunal Pleno, tá vendo? Imposto de transmissão de bens imóveis, alcances das regras do artigo 23 da Constituição e 35 do CTN, uso campeão. A ocupação qualificada e continuada que gera uso campeão, não importa em transmissão da propriedade do bem. A legislação tributária Vedada. é vedada alterar a definição, o conteúdo e alcance dos institutos, conceitos, formas do direito privado. Artigo Registro da 110. sentença do campeão sem pagamento de imposto de transmissão. Certo?
Então tá aí. É porque eu fui no STJ, mas eu me equivoquei, porque é questão de matéria federal, né? Constituição e lei federal. Então é o STF que vai regular isso aqui. Beleza, pessoal? Esse artigo 110, ele fala, a lei tributária não pode alterar a definição, conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa e implicitamente pela Constituição Federal, pelas constituições dos estados e pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou municípios, para definir ou limitar competência. Justamente. Isso aí é porque foi baseado nesse artigo para poder respaldar a não incidência. Né? Porque, para fins para o cartório, eles estavam respaldando o artigo 35, no sentido de que, como é um fato gerador para aquisição do imóvel, teria que a pessoa fazer o pagamento, né? E, na verdade, não. Aí a doutrina que se encarrega de falar que é um ato unilateral, né? O Eduardo Sabac expõe muito bem isso, o Alexandre Maza, tá? Quando é na decisão do juiz, é agravo de instrumento que a gente entra. Ah, tá. Se for numa decisão judicial que o juiz vai reconhecer o campeão e, em seguida, ele pede para oficiar a Secretaria da Fazenda para poder fazer a avaliação do bem, e a Secretaria da Fazenda faz a avaliação do bem e gera a via do ITBI, né? Seria para esse sentido, né? Na decisão do juiz, você tem que atacar com agravo de instrumento. Certo. Ou, antes disso, o embargo de declaração, né? Você pode, primeiro, atacar no embargo de declaração, porque é contraditório, né? E aí, se ele negar, se ele persistir em querer fazer essa comunicação para a Secretaria da Fazenda, aí você entra com agravo de instrumento. Eu vou cobrar, viu? Tem certeza disso, professor. Tá tudo anotado. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Já está terminando a aula, professor. Você vai explicar mais uma ainda? Então, é isso que eu quero ver com vocês. Vocês querem que eu explique as outras duas na aula que vem, ou quer que eu explique pelo menos uma agora? De todo jeito, vai ficar uma para a aula que vem. A aula que vem, professor, tem que trabalhar. Eu acho que podia deixar para a próxima, porque vai ser uma continuação, né? Tudo no mesmo assunto. Tá bom. Assim, se todos concordam. Não, se vocês quiserem assim, por mim, tudo bem. É muita informação, né? Uai, Simão, você não é funcionário público? Hoje você não trabalha não, queridão. Mas eu vou ganhar a eleição para prefeito. Aham, te peguei na mentira, né? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Te peguei na mentira, querido. Olha aqui no peito.